Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu apresento sempre nos meus endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 barra, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia de 4 de novembro de 2025, terça-feira, dia de São Carlos Borromeu, bispo, dentro da 31ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando, com óculos, a camisa, o lenço. E no rito temos o ofício de memória, o ofício da memória deste santo. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 5º ao 16a. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribuiu donativos, faça-o com simplicidade. Quem presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno, uns com os outros, seja com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelos gostos de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o 130 na Bíblia Vulgata ou 131 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º e 3º. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Repitamos: guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Repitamos: guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 15 ao 24. Vamos recepcionar o Evangelho com o cântico: Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, um evangelho forte, hein? Bom para nós refletirmos. Com a parábola contada por Jesus, sabemos que nós sabemos quem serão aqueles que tomarão parte no banquete. Para Deus, todos podem fazer parte do festim da eternidade. Para a pessoa humana, somente participarão aqueles que aceitarem o convite do Senhor com generosidade. E você já aceitou o convite do Senhor? Temos aqui uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, que diz o seguinte sobre esse trecho de Lucas 14, versículos do 15 ao 24. O banquete é o reino. O convite ao banquete é o convite à prática da justiça. Os convidados são os fariseus, e junto com eles, todos os apegados aos bens materiais. Arrumam desculpas ou buscam outros interesses e desconsideram a mensagem e as obras de Jesus. O dono se decepciona, mas não cancela o banquete. Convida então 2 categorias de marginalizados. Antes de tudo, os que moram na cidade: pobres, aleijados, cegos, coxos, desempregados, enfim, todos os que estão excluídos da vida social. A estes, a instituição rejeita como indignos. Depois, visto que ainda há lugar, convida os que estão fora da cidade, isto é, todos os estrangeiros, em todos os tempos e lugares do mundo. Deus oferece os seus dons a todos, e é o ser humano quem recusa aceitar. A decisão de aceitar o reino de Deus é de cada um. De vez em quando eu vejo pessoas que eu pensava serem católicas e cristãs, dizendo que são de uma seita, de uma comunidade. Meu Deus do céu, eu temo por essas almas na eternidade. Vamos a outra reflexão do livro Palavra e Vida, Lucas 14, versículos do 15 ao 24. Jesus está participando de um banquete e narra a história de um homem que dava uma grande ceia. Dá de comer à multidão. Esse homem dá de comer à multidão e celebra a última ceia com seus discípulos. Participa das bodas de Caná. Aliás, isso aqui é de Jesus, né? Ele dá de comer à multidão, celebra a última ceia com seus discípulos, participa das bodas de Caná e deixa que o publicano o convide para comer com os pecadores. Temos pensado nessa relação de Jesus com o alimento? Talvez o comer, tão necessário para a vida, seja uma imagem, realidade, da mensagem de salvação que Jesus nos oferece. Deus se torna alimento para a nossa vida e, desse modo, nos salva.
Por isso dirige-se com preferência aos que não têm nada para comer. Bem, agora vamos aos santos, porque a história dos santos as histórias são importantes para nós, e o santo do dia 4 de novembro é São Carlos Borromeu. É um bispo, nascido em 1538, de nobre família italiana. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, Carlos Borromeu nasceu no castelo da família, próximo de Milão, a 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu e a mãe era Margarida de Médicis, a mesma casa da nobreza de grande influência na sociedade e na igreja. Carlos era o segundo filho do casal e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época. Levou a sério os estudos, diplomando-se em direito canônico aos 21 anos de idade. Aos 24 já era sacerdote e bispo de Milão. Usando sua formação jurídica, Carlos liderou uma reforma na organização administrativa da igreja, conquistou a colaboração de instituições de escolas jesuítas, capuchinhos e de muitos outros. Foi um dos maiores fundadores que a igreja possuiu. Criou seminários e vários institutos de utilidade pública para dar atendimento e abrigo aos pobres e doentes, o que lhe proporcionou o título de pai dos pobres. Chegou o ano de 1576 e com ele a peste. Milão foi duramente assolada. Borromeu visitava os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo, num trabalho incansável que lhe consumiu as energias. Tanto esforço humano acabou consumindo sua saúde. Morreu anos depois, dizendo-se feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder se encontrar com ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade. Santo do dia 4 de novembro, São Piério, presbítero, ou seja, padre. Morreu no século IV. Foi o sacerdote de Alexandria, insigne filósofo, porém mais ilustre pela integridade de vida e voluntária pobreza. Santa do dia 4 de novembro, Santa Modesta, abadesa do século VII. Foi consagrada a Deus desde a infância. Foi a primeira abadesa do convento de Hohenheim, na cidade de Treveris, na Alemanha. Santos do dia 4 de novembro, Santo Henrique e Santo Emerico, da Hungria. Morreram em 1031. Filho de Santo Estevão, rei da Hungria, colaborou com seu pai na evangelização dos súditos. Sim, é um santo só, gente. Henrique ou Emerico, da Hungria. É um santo só, ok? Santo do dia 4 de novembro, São Félix de Valois, do século XIII. Foi príncipe da Casa Real Francesa, renunciou ao mundo e fundou, junto com São João da Mata, a Ordem da Santíssima Trindade para a libertação dos cativos. De acordo com o site Cruz Terra Santa, Félix nasceu em Paris, França, no ano 1127. Ele era um príncipe da família real de Valois. Como tal, tinha sempre à sua disposição todos os luxos e comodidades que a realeza oferecia. Porém, seu espírito era caridoso e despojado de vaidades. Desde menino manifestou vocação para o sacerdócio. Além disso, ainda criança, preocupava-se com pobres e, sempre que podia, ajudava os mais necessitados. Frequentemente, privava-se do próprio alimento para socorrer os famintos. Ainda jovem, atendeu ao chamado de Cristo para o sacerdócio e foi ordenado padre, renunciando a todos os títulos de nobreza que possuía e os seus direitos de príncipe. Depois foi viver uma vida de eremita, na solidão e na humildade, dedicando sua vida totalmente a Deus. Porém, Deus tinha outros planos para a sua vida. Um doutor e padre chamado João da Mata, amigo de Félix, procurou-o com a intenção de viver com ele. Félix, sabendo do alto grau de instrução e espiritualidade do amigo, acolheu como companheiro. Ali, os dois viveram por 3 anos. Ambos aprenderam muito, juntamente com a religiosidade da Igreja Católica, juntando a santidade de Félix e a cultura e inteligência prática do padre João da Mata. Naquela época, grupos de piratas invadiam as cidades portuárias e causavam terror. Eram turcos muçulmanos, inimigos da fé cristã. Por isso, matavam, roubavam, saqueavam e levavam cristãos que sobreviviam para servirem de escravos.
Certo dia, Félix e João caçavam nos bosques e tiveram a mesma visão sobrenatural. Deus os chamava para empreender uma luta para libertar os cristãos escravizados pelos muçulmanos. A luta se daria através da criação de uma ordem religiosa com essa finalidade. Félix e João obedeceram e começaram a obra imediatamente. Viajaram para a cidade de Roma com o fim de contar ao Papa Inocêncio III sobre a visão e pedir autorização da Igreja para fundar a ordem. Como sinal de Deus, o próprio Papa tinha tido a mesma visão. Por isso, reconheceu naqueles dois padres os mais indicados para iniciarem tal missão. E aprovou a fundação da Ordem da Santíssima Trindade para a libertação dos cristãos. Ela ficou conhecida também como Ordem dos Padres Trinitários. O primeiro convento da ordem foi construído em Cerfroy, no local exato da visão divina. João da Mata cuidou da organização da ordem e do estabelecimento de suas ações apostólicas, e Félix trabalhou na formação dos membros que aumentavam em número mais e mais, atraídos que eram pela santidade de São Félix. A luta que a ordem dos trinitários enfrentou foi tenebrosa. Porém, de maneira surpreendente e rápida, recuperou a liberdade de muitos cristãos que tinham sido escravizados pelos muçulmanos. Vários padres da ordem chegavam a se oferecer como escravos para conseguirem libertar e resgatar irmãos escravizados. Dessa forma, cumpria-se outra profecia de Félix, a de que os padres dessa ordem seriam submetidos a vexames, sofrimentos e perseguições para conseguirem a liberdade e a recuperação da dignidade de cada cristão escravizado. A beatificação de Félix foi celebrada em 1666 e a canonização no fim do século XVII. Sua festa foi instituída para o dia de sua morte, 20 de novembro. Beata do dia 4 de novembro é a bem-aventurada Helena Enselmini. Foi virgem e morreu em 1242. Recebeu o hábito das mãos de São Francisco e teve por diretor espiritual Santo Antônio de Pádua. Acometida de dolorosíssima enfermidade, deu heróicas provas de paciente resignação. Beata Helena Enselmini, rogai por mim, junto a Deus rogai por nós. Quando se é beata, falta apenas um degrau para a canonização, para ser chamada de santa. Mais uma bem-aventurada do dia 4 de novembro de 2020. Do dia 4 de novembro, Beata Francisca de Amboise, religiosa que faleceu em 1485, desposada por Pedro II, duque da Bretanha. Ambos mantiveram a castidade perfeita de comum acordo. Após ficar viúva, fez-se carmelita e fundou os mosteiros de Bondon e Nantes, na França. Beata Francisca de Amboise, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com Deus, o Criador de tudo, o Criador do universo, o onipotente, o onisciente, o onipresente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, acredite em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para garantir a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com todos os salvos, com todos os santos e com você, meu amigo, minha amiga.